Qual o desafio da educação no seu país? Bem, o desafio da educação no Brasil é fazer com que todos terminem o ensino fundamental com aprendizado. Esse é o maior desafio, não é o único, mas é um desafio importante que temos que enfrentar. Mas e quais são os outros, então? Bem, quando se terminar o ensino fundamental, nós rapidamente temos que caminhar no sentido da universalização do ensino médio. É só a partir do ensino médio, que no Brasil educação fundamental, que nós temos a pessoa preparada como cidadão para viver numa sociedade letrada e complexa. Ou seja, a partir daí nós vamos ter a diversidade, as escolhas da formação da pessoa, que papel que ela vai desempenhar na sociedade e como a educação vai ajudá-la nisso. Mas sem ensino médio absolutamente generalizado e universalizado, nós estaremos sempre numa situação ruim, com muitas dificuldades em qualquer tipo de política, inclusive as sociais. Agora, o ensino fundamental está praticamente universalizado com relação à quantidade de crianças na escola. Como resolver o problema da qualidade no ensino fundamental? Perceba, mas a qualidade ela tem mais de um aspecto aí. A primeira questão da qualidade vai ser a permanência. Há uma vaga e a maioria das crianças está matriculada na escola, mas ela não está na escola, ela não frequenta universalmente, ou seja, se vamos à escola, nem todas as crianças estão lá. E no ensino médio, esse é um problema mais sério. Então, o Brasil tem um problema de permanência. Segundo, ele tem um problema de término. Há um número pequeno de crianças e de jovens terminando o ensino fundamental. Então, nós precisamos resolver o problema da permanência, resolver o problema do término. Claro que não podemos esperar para resolver isso para trazer o problema do aprendizado. É claro que queremos também que qualidade significa aprendizado de competências que permitam, como disse, que cada um funcione como cidadão. Isso eu acho que nós estamos levando isso a bom termo? Estamos trabalhando direito para resolver essa questão? Nós estamos trabalhando devagar. O ponto do Brasil é que o que temos hoje em educação, em termos de recursos, que ainda não é o que precisamos, mas já é mais do que tivemos, poderia produzir melhores resultados. Essa é a ideia importante. O sistema pode ser melhor para quem está dentro dele. Sobre isso não há nenhuma dúvida. De onde nós tiramos essa informação? Dos resultados das avaliações. As avaliações é que nos dão a medida de o quanto estamos atrasados. Claro, as avaliações, a partir do momento que passaram a nos dizer o que a criança sabe, então nós podemos pensar sobre o que ela deveria saber. Então isso nos deu o grau de onde estamos. Importante dizer que toda vez que falamos de Brasil, nós estamos falando de diversidade, nós estamos falando do ótimo e do péssimo. Então o Brasil tem programas educacionais, tem escolas que produzem ótimos resultados. Infelizmente, e em número maior, nós temos escolas e projetos onde as crianças, embora matriculadas, elas não aprendem. Mas qual o principal problema? O principal problema é o professor, é a qualidade de vida das pessoas que não nos permite ir à escola da melhor maneira, ou não tem uma carga cultural para chegar à escola e melhorar aquilo. Qual seria, para você entender, o maior problema? Primeiro, toda criança aprende. Agora, é lógico que uma criança que vem de um ambiente familiar que é mais denso culturalmente, ela aprende com mais facilidade. Então, a sociedade tem que ter claro que ela não pode, antes de ter colocado o aluno na escola, ter oprimido a criança, ter excluído a criança, não ter dado as condições de saúde, entregar essa criança para a escola na esperança de que a experiência na escola vai resolver todos esses problemas. Ou seja, nós teremos uma sociedade com boa educação quando a sociedade for uma sociedade melhor. Então, o processo de inclusão socioeconômico de todos, ele vai produzir sim resultados escolares. Só que, como disse, o Brasil é o país onde tudo acontece ao mesmo tempo. Nós não podemos esperar para atender melhor a criança na escola. Há algo que podemos fazer, que é a atenção agora ao funcionamento da escola. O que a gente está dizendo? A melhor gestão, a trazer a questão do ensino de uma forma absolutamente simples, mas focada na necessidade da criança. Há muitas iniciativas e a existência de boas escolas nos mostra que isso é possível. Mas a grande revolução, é uma mudança conjuntural. A escola, nós não vamos mudar o país
só a partir da escola. Quer dizer, precisamos também das outras políticas sociais. E os professores? Não há escola sem professores, mas a escola é feita para o aluno. Essa é a dicotomia que precisamos enfrentar. O professor precisa ser valorizado. Sem ele não há escola. Mas ele precisa ser valorizado porque com ele satisfeito, com ela satisfeita, nós vamos ter mais aprendizado da criança. É porque a criança é importante, porque a criança precisa aprender, que precisamos do professor. No Brasil, por uma série de motivos, nós esquecemos a finalidade da escola e começamos a enfatizar apenas o outro lado. E aí é lógico que nós perdemos um pouco a ideia de que o professor precisa ser valorizado, sim, porque sem ele não funcionamos. Quer dizer, essa dificuldade que existe. O professor falta, o professor ganha pouco, são problemas muito reais, de um lado e do outro. Tem um número enorme de professores fora da sala. Todos esses problemas precisam ser resolvidos. Agora, eles têm que ser resolvidos dentro desse novo acordo. Qual acordo? Resultado, porque a criança precisa aprender. Professor, porque sem ele a criança não aprende. Em alguns países, só pode dar aula quem for mestre, quem tiver mestrado. Em alguns países da Europa e tal. Claro. Então, quando que a gente chega num nível desse aqui no Brasil? Eu costumo dizer o seguinte, que nós tivemos recentemente vários visitantes estrangeiros que vinham com fórmulas prontas. E eu dizia para eles, olha, o problema que o Brasil tem é ensinar para o aluno que tem com o professor que tem. Quer dizer, não é impossível o aluno brasileiro aprender com esse professor, mas nós precisamos estar atentos ao que esse aluno precisa e ao que o professor precisa. Em São Paulo e em vários outros estados, nós temos experiências muito bem-sucedidas em cidades que não têm que as famílias, que as pessoas não têm um grande capital cultural. A escola funcionou. Aquele projeto educacional também funcionou. Então, claro que se continuarmos investindo na educação, nós vamos ter um professor que se dedica a uma única escola, um professor que se dedica a um número maior de assuntos, não uma disciplina específica, e que, portanto, que é uma experiência, que ele é um exemplo mais completo para os seus alunos. Nós estamos longe disso, por isso que nós temos que continuar investindo na escola de várias maneiras, inclusive com recursos. Quer dizer, a solução não é um só, não vem de um lado só, vem de vários. Mas a solução, Ederson, ela precisa de acordos, percebe? Então, o que o Brasil fez nos últimos anos é aceitar que, por exemplo, o aprendizado é um resultado legítimo. Eu devo olhar a escola pelo aprendizado dos seus alunos. Isso foi um enorme avanço. Então, nós precisamos desses acordos mínimos para poder caminhar. O aluno tem que aprender, é preciso porque é direito medir, dele. Medir se ele aprendeu ou não, porque é um direito dele sair da escola sabendo Isso, as coisas. mas não é medir pelo mero medir para fazer uma equação ou produzir uma associação. É medir para conhecer que existem alunos naquela escola que aprenderam e outros, muitos, que não aprenderam. Quer dizer, essa é a ideia que o Brasil está caminhando, a gente vê claramente, mas nós ainda não temos essa ideia completamente naturalizada na rotina dos sistemas, da imprensa. Por exemplo, sei lá, se fala em aula de reforço, pegar um aluno que vai mal, deixar ele mais tempo na escola, mas só aquele, deixar um pouco mais tempo. O nosso sistema está preparado para isso? Ao contrário, o nosso sistema não está nem um pouco preparado para isso, né? Há pouco tempo eu estava num evento com uma secretária do Ceará e ela dizendo que ela tomou uma iniciativa que devia ser imitada, que ela paga ao melhor professor, é uma cidade pequena, para dar aula aos sábados, para os piores alunos. Não são piores alunos, os alunos que estão mais fracos. Então, nós precisamos ter no nosso sistema essa dimensão. Aqui, o importante é o aluno. E o aluno é o aprendizado. Eu vou modificar o que é necessário no sistema para atender a essa criança. Então, o nosso sistema ele tem dificuldade com isso. No sistema educacional tem alunos excluídos porque ele não aprendeu nada. Então esse é que eu não posso tolerar, né? Eu preciso ter toda a flexibilidade para não deixar isso ocorrer. Então por que a avaliação é importante? Por que a avaliação no início é mais importante? Porque a criança está sendo alfabetizada. Eu não posso demorar 8 meses para descobrir que ela não aprendeu. Eu tenho que intervir. E a intervenção implica em flexibilidade, né? Então é lógico que quando há mais risco,
eu tenho que ter intervenção mais cedo. Né? E o nosso sistema ele é pouco flexível. Tempo integral, que bom, mas vamos colocar em tempo integral primeiro para quem está sendo quase expulso da escola no sistema atual. Com relação aos currículos das nossas escolas. Primeiro, currículo é fundamental. Vamos deixar claro o que a gente está chamando de currículo. Nós podemos traduzir isso, é o que ensinar, o como ensinar, como verificar se a criança aprendeu e o que fazer se ela não aprendeu. Quer dizer, são 4 coisas. Nós não temos clareza disso. Primeiro, durante alguns anos, a gente começou a se dizer que a avaliação era uma coisa ruim. Eu vou inverter isso, eu vou dizer que toda criança tem o direito de ser avaliada. Ela tem o direito de ser avaliada porque só assim as necessidades específicas daquela criança podem ser atendidas. Né? Mas nós precisamos também, e aí não há acordo, de dizer para o sistema claramente o que nós esperamos que cada criança aprenda na educação básica. Nós temos no Brasil uma tradição, e os vestibulares acirraram isso, de um currículo absolutamente enciclopédico, né? Que agora começa a ser discutido qual o equilíbrio que a gente deve ter a partir da iniciativa do novo Enem. O senhor falou no início que os maiores desafios da educação brasileira são manter a criança na escola, né, fazer com que ela aprenda. De que maneira isso deve ser feito? Entenda que houve uma mudança profunda na sociedade. A minha geração, a escola era o lugar de desejo. Todos queríamos estar na escola para, como se dizia lá onde nasci, entre aspas, subir na vida. Esse ideal, ele desapareceu. Ou seja, o que eu sinto é que hoje nós temos setores inteiros da sociedade que olham a escola como algo que lhes é completamente estranho. Quer dizer, nós vamos ter que reinventar a escola para atender a essas pessoas que tanto precisam dela. Mas essa escola que nasceu de uma matriz excludente de classe média, ela não atende grande parte da população brasileira. Então aí o problema é muito sério. Não é que a criança, o jovem principalmente, né, ele desista porque ele quer desistir, é porque ele não se sente conectado com o projeto. Né? Se você olhar, até os costumes no Brasil mudaram em 50 anos fantasticamente. A escola mudou muito pouco. Os alunos continuam, no fundo, estudando conteúdos e matérias parecidíssimas do que a gente estudou há 50 anos atrás. Então essa é uma discussão. Eu não tenho solução para isso, mas eu sei que temos um problema aí. Que eles, alunos, desistem porque nós não estamos nos comunicando corretamente com eles. Por que a gente sempre sente saudade da escola do passado? Eu falo que a gente... isso é uma pergunta que você está gravando? Estou gravando. É uma pergunta da saudade da escola do passado. E eu costumo corrigir a pergunta. É saudade daquilo que nunca existiu. Nós temos saudade de um mundo onde nós éramos poucos. A escola era a escola para muito pouco. A diversidade que hoje o Brasil reconhece até como valor, ela não estava na escola. Então nós estávamos num ambiente tranquilo, porque era um ambiente sem nenhuma tensão. Né? Hoje não. Hoje a escola é para todos e precisamos criar outra escola que seja de qualidade para esse novo Brasil, né? Onde não tem um tipo físico certo, uma religião correta, um time de futebol correto. Todos são bem-vindos. A escola precisa ser a escola desse.